sou Edneia, estudante do 7º semestre de Pedagogia. O artigo sob o título A importância do desenvolvimento das habilidades socioemocionais no processo de aprendizagem na educação infantil frisa a importância da competência social na qualidade de vida de qualquer indivíduo desde o início da escolarização. É discutido vários tipos de habilidades sociais, como aquisição, desempenho e defluência. É discutida a importância da escola sendo o ambiente ideal para fazer treinos de habilidades sociais. Os autores Almir e Zilda Delprete propõem um esquema de 7 classes de habilidades sociais avaliadas como sendo necessárias para as crianças. São elas: habilidades de controle e expressividade emocional. Pais e professores identificam as emoções das crianças com base na comunicação não verbal, mas em muitas situações é necessário expressar o que se sente e o que se deseja transmitir. A criança precisa reconhecer e nomear as emoções próprias e as dos outros, falar sobre as emoções e sentimentos, mesmo positivas e negativas. Habilidades empáticas. É a habilidade de se colocar no lugar do outro, compreender e sentir o que o outro sente em uma situação de alegria ou de estresse, oferecendo apoio, conforto, fortalecendo e melhorando os vínculos de amizade. Habilidades de civilidades são regras mínimas de comportamento para se viver em sociedade, conhecidos como boas maneiras, que expressam agradecimento e respeito, como por favor, obrigado, desculpe, cumprimentar e despedir-se das pessoas. Habilidades assertivas fala de igualdade de direitos e deveres, de respeito e dignidade da pessoa humana, mas também pode envolver riscos indesejáveis de outra pessoa, como a agressividade. As crianças com pouca habilidade assertiva correm o risco de se submeterem à vontade dos outros colegas e de adultos bem ou mal intencionados. Então, concordar ou discordar de opiniões, lidar com críticas e gozações, defender os próprios direitos, faz parte das habilidades assertivas. Habilidades de fazer amizade. Desde os 4 anos, na educação infantil, observa-se o contato de amizade entre as crianças. A relação com amigos cria um contexto de cooperação, reciprocidade, colaboração, cumplicidade e carinho. Pais e professores precisam facilitar os contatos sociais entre as crianças, criando oportunidades de encontros em que eles podem se socializarem. Habilidades de solução de problemas. Os problemas das crianças podem ser bem simples, como decidir qual jogo vai brincar ou com quem vai conversar, mas também pode ser mais complicado, como evitar uma briga ou lidar com brincadeiras inoportunas dos colegas na escola. Espera-se que as crianças possam, de forma autônoma, resolver seus problemas ou que solicite ajuda para os mais complicados. É importante reconhecer que problemas são acontecimentos naturais, pensar antes de tomar decisão e que, na maioria das vezes, podem ser resolvidos. Habilidades socioacadêmicas. A noção de habilidades acadêmicas indica relações positivas entre competência social e rendimento escolar, quando as crianças desenvolvem habilidades sociais já citadas. Desde a pré-escola, contribui muito para o desempenho acadêmico em etapas posteriores à escolarização. O ambiente escolar é estruturado com base nas relações entre crianças e professor e com os demais colegas. Então, elaborar um repertório onde se promova as habilidades sociais contribui para o sucesso escolar. Fica aqui o meu agradecimento a todos. Olá, eu sou a Carolina e
dentro do trabalho sobre a importância do desenvolvimento das habilidades socioemocionais no processo de aprendizagem na educação infantil, eu venho aqui falar sobre a relação entre o professor e o aluno. O processo de desenvolvimento nas habilidades socioemocionais das crianças. Porque o ser humano, por ser um ser social, afetivo, nós todos temos a necessidade de estabelecer relacionamentos, se sentir amado, querido pela sociedade, amigos, família. E no ambiente escolar isso não pode ser diferente. As pessoas aprendem quando se sentem bem consigo mesmos e com os que se encontram ao seu redor, como os professores, os amigos, os gestores, toda a equipe escolar. A criança interpreta a sua realidade antes de chegar na escola. Ela já tem os seus conceitos intuitivos, observa, pensa, fala, constrói esquemas sobre o mundo, a realidade em que vive. Não é apenas um ser passivo. No seu contexto social, cultural, deve ser considerado tudo isso pelo educador, né? A aprendizagem deve ser algo prazeroso, associado a uma ação afetiva. Quando o aluno vai para a escola, já traz consigo uma bagagem de conhecimento materno que pode influenciar nos aspectos cognitivos. Uma criança que foi formada com amor terá um melhor desenvolvimento no processo de ensino-aprendizagem. Uma criança que sofreu algum trauma na infância, algum tipo de abandono, não vai ter esse mesmo desempenho, o mesmo rendimento. E a escola deve proporcionar ao aluno um ambiente de reflexão sobre a vida num todo, contribuindo numa consciência crítica transformadora, oferecendo, além de material didático e pedagógico, né, outros recursos relacionados ao bem-estar afetivo de cada um, para que cada um, particularmente, possa refletir sobre a vida, seus aspectos. Então, a escola é um espaço que favorece muito as interações sociais e acaba sendo um palco para muitos conflitos que podem promover ou prejudicar um aprendizado satisfatório. Por isso, é importante que a escola desenvolva mecanismos para lidar com os sentimentos dos alunos. Assim, quando o professor observa, por exemplo, que uma criança demonstra sinais de ansiedade, apresentada através de sintomas como roer as unhas, falar exageradamente, ele deve estar preparado e ter recursos que amenizem essa ansiedade, acolhendo essa criança de uma forma amorosa, bondosa. Mas muitas vezes o professor não está preparado e pode aumentar ainda mais a ansiedade do aluno ao criticar de repente o comportamento diante do grupo, causando algum tipo de exposição, um constrangimento, né? Porque no contexto escolar essas relações se ampliam num nível dinâmico, exigindo que a criança esteja num processo permanente de readaptação, assimilação sobre o sentido, a forma de como as coisas acontecem à sua volta. A construção da linguagem oral propicia a criança a manifestar suas ideias, seus sentimentos em relação ao mundo, às pessoas que fazem parte da sua convivência, né? Então, o papel do educador é ser um facilitador da compreensão do mundo, permitindo que a criança dê um significado às suas próprias descobertas. A afetividade vivenciada nas relações sociais positivas valida as experiências humanas na busca do conhecimento. Então, o professor deve participar das atividades de diversão, passando atividades que os agradem, incentivem sua curiosidade de modo que os façam se sentir melhor ali do que em qualquer outro lugar, por exemplo. A escola deve ser um espaço de aprendizagem que dê oportunidade ao conhecimento, à interação, à socialização, à educação baseada na diversidade, assumindo um resgate emocional, analisando, suprimindo, dentro das possibilidades, né? Uma motivação para a aprendizagem que passa por essas emoções e o resultado delas surge nas avaliações, nos rótulos aos educandos, desde as séries iniciais, definindo a trajetória escolar dos mesmos. O ato de ser bom, amoroso, tem como consequência o afeto, né? Que por sua vez gera o prazer de aprender e de educar.
Os pais a cada dia têm menos tempo para dar aos filhos essa educação afetiva. Por essa razão, a escola e os professores precisam acolher esses alunos de uma forma que desperte neles o amor e o interesse no aprender. E ainda deve ensinar às crianças esses conceitos sobre família, ética, cidadania e outros valores humanos. A postura desse professor, desse profissional, se manifesta na percepção, na sensibilidade aos interesses das crianças, que em cada idade diferem, né, dos seus pensamentos, modo de sentir. Olá, boa tarde. Eu sou Alessandra da Univesp, do curso de Pedagogia. Estou aqui para falar um pouquinho sobre as habilidades socioemocionais no processo de ensino e aprendizagem. Desde que nascemos, passamos a interagir com os nossos familiares e desenvolvemos habilidades que nos tornam mais aptos a relacionarmos com os outros indivíduos. Essas interações que desenvolvemos desde o nosso nascimento nem sempre ocorrem de maneira harmoniosa e equilibrada. Ao invés de relacionarmos isso ao nosso temperamento, à nossa personalidade, temos que aprender a trabalhar de modo a ampliar nossos repertórios de habilidades socioemocionais para nos tornarmos mais adaptáveis, onde haja uma comunicação mais clara, mais positiva e para que tenhamos um resultado mais positivo nos conflitos diários. Por muito tempo, tínhamos a ideia de que a escola deveria desenvolver somente competências pedagógicas. Pensávamos que somente os componentes curriculares deveriam ser aplicados. Por muito tempo assim, as competências socioemocionais foram esquecidas. A partir dessa mudança de paradigma, passamos a entender a importância da aprendizagem das habilidades socioemocionais no ambiente escolar. Compreendemos que seria necessário despertar aos nossos alunos o autoconhecimento, permitindo que o aluno conquistasse habilidades importantes, como resiliência, proatividade, empatia e que pudessem compreender suas dificuldades e suas habilidades, permitindo assim que o aluno conquistasse sua autoconfiança e trabalhasse o autocontrole de suas emoções. Assim, o aluno conseguia interagir de uma forma mais empática, socialmente ativa e, consequentemente, conseguia desenvolver melhor suas competências cognitivas.